Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou resumir alguns dos principais assuntos que foram abordados na segunda Conferência Latino-Americana de Doença de Huntington, que aconteceu em Barranquilla, Colômbia, entre os dias 19 e 21 de outubro, e eu estive por lá representando a ABH e a nossa comunidade de Huntington aqui no Brasil. Foi um evento extremamente rico de informações e extenso também, foram 3 dias super intensos, com programação recheada ao longo dos 3 dias. Começava pela manhã e terminava no início da noite. Então foram muitos assuntos, foram muitas coisas abordadas para a comunidade de Huntington e eu peguei algumas das principais informações e resumi, tentei anotar o máximo possível para trazer esse conteúdo para vocês e para a gente fazer parte, estar ciente do que está sendo discutido dentro da comunidade internacional de Huntington. Então, vou resumir alguns desses principais aspectos. Então, o primeiro dia ele foi dedicado às associações. Na verdade, aconteceram 3 encontros simultâneos, um para representantes de associações da América Latina, outro voltado para profissionais de saúde, médicos e outras especialidades que estavam por lá, e um terceiro encontro, uma terceira sessão para pacientes e cuidadores também que estavam presentes no evento. Então, eu fiquei nesse primeiro dia dentro do bloco das associações e a gente teve a oportunidade de apresentar um pouco sobre o Brasil, sobre a nossa realidade, sobre o trabalho da ABH. Além do Brasil, foi apresentado a realidade e o trabalho das associações na Argentina, no Chile, na Colômbia, na Costa Rica, no México, no Peru e na Venezuela. Então a gente pôde ver um pouco dessa realidade, dos desafios que eles enfrentam, das coisas que nós temos em comum e das coisas também que nós temos bem diferente dentro da nossa realidade, né? Tanto em termos do país, das condições que eles enfrentam, sociais, econômicas, e também dos trabalhos que eles desenvolvem. E dentro dessas diferenças a gente pôde perceber a questão social e econômica de alguns desses países, principalmente na Venezuela e na Colômbia. O trabalho ele tende a ser muito mais de cunho assistencial, porque são comunidades inteiras e enormes com doença de Huntington, e são vários projetos que são desenvolvidos lá. Dentro das principais organizações que trabalham nesses territórios, na Colômbia e na Venezuela, a Faturati, que foi a organização que organizou esse evento, que preparou esse encontro, eles realizam diversos projetos nesses países da América Latina, de cunho assistencial, e eles apresentaram durante esse primeiro dia um pouco do trabalho que eles realizam, dos projetos que eles têm, principalmente alguns projetos com crianças. Existe uma comunidade lá na Venezuela e um projeto que eles realizam nessas regiões tem mais de 500 crianças em risco para Huntington, outras com Huntington juvenil também. A maior parte delas são crianças órfãs, crianças em situação de abandono, muitas sem nem sequer ter o registro no cartório, não frequentam escolas. Então eles desenvolvem uma série de projetos para ajudar essas crianças e essas famílias e ao desenvolvimento dessas comunidades, além da assistência básica de alimentos, vitaminas, colchões e todas as questões básicas de sobrevivência que essas populações nessas regiões necessitam. Então, um trabalho muito intenso, com várias frentes de trabalho, são vários projetos diferentes que a Faturati gerencia, e eles também estão desenvolvendo esses projetos em outros locais da América Latina e também agora mais recentemente no Peru, faz parte de um desses projetos que eles estão propondo essa assistência. Então são realidades bastante difíceis que eles enfrentam por lá, de não ter moradia, de não ter casa, de não ter um mínimo de infraestrutura nessas comunidades. Também foi possível conversar com essas associações em um desses blocos do evento para ver quais seriam os pontos em comum, quais seriam as atividades que a gente poderia pensar e se reunir, desenvolver conjuntamente. A gente saiu de lá com algumas ideias, algumas propostas e principalmente com os contatos de todo mundo para marcar reuniões online e desenvolver campanhas e ações dentro dos nossos
países, mas também desenvolver ações na América Latina, buscar esse apoio de mais países que estão envolvidos e a gente se fortalecer essa rede da América Latina para a doença de Huntington, tanto do ponto de vista social, do ponto de vista de políticas públicas, do ponto de vista de pesquisas, de trazer investimentos para os nossos países. Então a gente saiu de lá bem animados e esperançosos de tocar esse trabalho e de fazer parte desse esforço coletivo, e a ABH pretende fazer parte desse trabalho também. Ainda no primeiro dia a gente foi apresentado ao aplicativo, a um dos projetos da Fatorate que eles estão desenvolvendo, é um aplicativo chamado Cognosceme. Por enquanto ainda está em fase de desenvolvimento, mas a gente gostou muito da proposta e também já saiu de lá com o compromisso de traduzir do espanhol para o português e trazer também para o Brasil. É um aplicativo que ele propõe fornecer informações para pacientes, cuidadores e para profissionais, informações desde o cuidado geral na doença, a questões nutricionais, aos cuidados paliativos, e isso de forma adaptada ao perfil do usuário que está usando o aplicativo. Então, por exemplo, se é uma pessoa, um cuidador que cuida de alguém numa fase inicial, ele iria ter ali acesso e orientações para a fase inicial, e assim, consequentemente, conforme a doença fosse avançando, as informações iam ser atualizadas e ia ter esse acompanhamento por lá. E o mais legal dessa proposta é que ela está sendo feita com que esses conteúdos sejam criados e produzidos junto com pessoas da comunidade e feito vídeos e explicações na linguagem da comunidade. Então, teria conteúdos tanto feito por profissionais quanto conteúdos também feitos por familiares, dando suas experiências. Então, achei uma proposta bem interessante e a gente já se colocou à disposição para também desenvolver e ser parceiro nesse trabalho aqui no Brasil. E além dessas informações sobre associações, no primeiro dia a gente já teve contato com as primeiras palestras sobre as pesquisas envolvendo a DH, envolvendo as descobertas mais recentes, principalmente no campo genético. Foi muito abordado, tiveram vários palestrantes que abordaram diferentes temas do ponto de vista genético, algumas novas descobertas e explicações que estão sendo dadas para a questão genética na DH. Então, vou resumir algumas delas. O que tem se destacado entre todas essas falas é a importância de conhecer as diferentes regiões do gene, as diferentes regiões do DNA, para entender ainda mais sobre a doença. E o papel de outros genes na modulação da DH. Então, como muitos de vocês devem saber, a gente sempre falou que a DH é uma doença que acontece por um gene, por um defeito genético que gera uma proteína que adquire uma função tóxica dentro do cérebro da pessoa que tem a DH. E o que está sendo descoberto, o que está sendo abordado recentemente, são o papel de outros genes que atuam como modificadores na doença. Então, explicando de uma maneira bem simples, de uma maneira leiga até, de alguém que está aprendendo, estudando sobre esse assunto, o que eles abordam? É que essas pesquisas elas estão investigando a ação de determinados genes para que a doença ela tenha ou uma manifestação mais severa ou uma manifestação mais amena. E isso principalmente está sendo avaliado na idade de início da doença, porque, por exemplo, até então a gente sempre entendeu e sempre explicou as diferenças através do CAG. E ele continua sendo uma medida, continua sendo importante. Porém, o que agora está sendo investigado é por que está se chegando a uma explicação do porquê algumas pessoas que têm a mesma repetição CAG têm idades de manifestação diferente e também, às vezes, formas de manifestação diferente da doença, mesmo tendo as mesmas repetições. E o que eles estão chegando a uma explicação para isso é o papel desses genes modificadores. Genes que atuam ou para fazer com que a progressão e a manifestação da doença seja mais aguda, mais grave, ou que ele tenha uma atenuação nesses sintomas e nessa manifestação da doença. Então, esses outros genes estão sendo descobertos e está vendo que ele tem uma relação ali
na forma como a modulação da doença ela vai acontecer em cada organismo. Principalmente em dois aspectos, tanto na idade de manifestação dos sintomas e também nos sintomas cognitivos. Há um impacto da presença da ativação desses outros genes nesses indivíduos. E nas regiões desse cromossomo, que a gente sempre falou que é o cromossomo 4, ele é o principal, é o que causa DH, e o que eles estão relacionando agora são os cromossomos 15, 8 e 3, também estão relacionados na doença. Isso está sendo fortemente estudado, são vários estudos que estão traçando esse perfil genético, entendendo o papel, buscando mais respostas para entender o papel desses outros cromossomos na manifestação da doença. Ou seja, de forma geral, a gente tem um gene que causa e outros genes que acabam interferindo na forma como a doença ela vai se manifestar e se relacionam ali no organismo da pessoa com DH. Então, mais estudos estão sendo feitos, a gente em breve com certeza vai ter mais atualizações sobre esse tema. Foi algo que foi falado por diversos palestrantes, por diversas investigações que estão sendo conduzidas nesse sentido. E por que é importante que isso seja estudado? Por que é importante que essas pesquisas nos deem mais respostas? Isso faz com que a gente tenha uma visão mais geral da doença e, consequentemente, isso permite que tratamentos e que pesquisas se desenvolvam para entender melhor a doença e tratá-la de uma maneira diferente. Então, essas regiões genéticas, entender que existe mais de uma região genética envolvida e que algumas delas podem atenuar a doença, podem ter um papel diferente na modulação da doença, permite tentar entender o que é que exatamente acontece para que determinada pessoa tenha uma manifestação mais tardia ou que tenha uma manifestação não tão grave do ponto de vista psiquiátrico ou cognitivo e por que outras vão ter. E como que a gente pode tratar essas pessoas e entender que, mesmo sendo a mesma doença, tendo a mesma causa, existem comportamentos diferentes, modulações diferentes. Então, esses caminhos vão permitir tanto que a gente entenda quanto que se desenvolvam terapias que se olhe para essa doença de um jeito mais personalizado e entendendo o que é que realmente vai poder fazer efeito para melhorar e buscar alguma terapia que retarde ou que cure, vamos falar assim, se isso um dia for possível, que a gente espera que sim. Então, todo esse conhecimento que está sendo acumulado, ele vai permitir entender e dar possibilidade para que pesquisas continuem sendo desenvolvidas e que continuem buscando alguma terapia, alguma saída. E nesse sentido, a gente também teve uma palestra sobre o caso da descoberta desses genes modificadores na doença de Alzheimer e o quanto que isso está sendo importante para desenvolver terapias e tratamentos que melhorem a qualidade de vida, que melhorem a capacidade da pessoa conviver com a doença de Alzheimer. E o pesquisador deu esse mesmo exemplo e falou dos estudos que eles estão fazendo agora com o Huntington, para também traçar esse mesmo caminho e entender esse papel desses genes moduladores também na doença de Huntington, assim como eles já descobriram na doença de Alzheimer. A gente teve algumas palestras com explicações bastante técnicas e mais voltadas para a parte da genética mesmo, de como que isso se dá, quais são essas regiões do gene, várias terminologias e várias questões mais técnicas e específicas sobre isso, que estudam desde como o gene ele é ativado até o momento em que a proteína é gerada e como que isso vai circular na célula, como que a informação chega no cérebro, todo o mecanismo ali de degeneração da doença. Então, eles estão estudando isso aos mínimos detalhes, em todas as etapas, em vários centros de pesquisa. Isso está sendo extremamente investigado e, enfim, é uma das doenças que a gente pode ver que existe muito esforço internacional, global, a nível global, para estudar a DH. E o que estão analisando agora, uma das pesquisas que foram apresentadas, com mais de 20 anos de coleta de dados, eles estão analisando todas as regiões das repetições CAG e fazendo comparações, se existem trechos em que há diferença, se todos os trechos são iguais,
Então, eles estão investigando toda a sequência da repetição CAG, todos os genes envolvidos, outros genes que geram repetição, como que eles operam no nosso organismo. A gente não tem só esse gene que causa repetição, tem outros, e como que eles não geram uma doença, e como que a gente pode entender esse mecanismo do organismo e do DNA, e entender essa combinação dos diferentes genes e como que eles podem gerar algum efeito protetor. Uma outra pesquisa bastante interessante, que para mim foi extremamente surpreendente, foi uma pesquisa que está sendo desenvolvida nos Estados Unidos, em que eles estão criando um modelo artificial de órgãos para entender um cérebro, principalmente com Huntington. Então, eles estão recriando um embrião com células humanas e biotecnologia, para que isso sirva como um modelo exato e fidedigno a um cérebro com Huntington, para não apenas estudar com modelos de ratos ou de animais, mas que se estude através de uma implantação de células humanas em pássaros, junto com chip e biotecnologia, algo extremamente avançado, que parece até ficção científica, mas que está sendo desenvolvido para gerar uma compreensão de como que um cérebro com Huntington funciona e o que é que pode fornecer de modelo para testar terapias que modificassem essas células, que modificassem esses neurônios. Então, eles estão tentando recriar essas células nervosas, recriar esses neurônios através desse modelo extremamente complexo, que faz esse híbrido de sintético e humano e biotecnológico, enfim. É algo extremamente avançado e moderno que eles estão em fase de desenvolvimento para criar esse modelo mais fidedigno possível e facilitar com que as pesquisas elas sejam feitas, com que o entendimento da doença de Huntington ele seja mais claro possível e se ajude em outras pesquisas a chegarem mais rápido em um resultado mais satisfatório por comparar com um modelo mais próximo de um cérebro humano do que os animais. Então, eu achei muito curiosa e muito interessante essa pesquisa. E com relação às pesquisas para algum tratamento da ADH, as pesquisas com relação a algo que modifica o curso da doença ou os sintomas, a gente teve a apresentação da Prilênia, do estudo com a pridopidina, que é uma droga que está sendo usada. A gente já fez até alguns vídeos dando atualizações sobre esse medicamento que está em fase de desenvolvimento. A previsão é de que até meados do próximo ano, em 2023, já saiam os resultados finais desse estudo e a gente já consiga ter informações finalizadas e concretas. Porém, o que foi exposto lá no evento foi muito semelhante ao que já havíamos também relatado nesses vídeos, o que já havia saído de estudos. O que foi traçado foi todo o processo para chegar a esse desenvolvimento dessa droga, que, em forma geral, ela tem um efeito neuroprotetor e tem mostrado resultados principalmente nos domínios cognitivos e funcionais da pessoa com DH. Então, eles avaliaram, inicialmente, tinham proposto esse medicamento e tentar avaliar se havia algum efeito nos sintomas motores. Eles usaram uma escala que não foi suficiente para avaliar que havia alguma interferência no sintoma motor, porém, eles também estavam usando algumas escalas de avaliação cognitiva e funcional e perceberam que, ao longo dos primeiros 6 meses do estudo, esse medicamento mostrou muita diferença entre o grupo que usava o medicamento com o grupo placebo que não usava nada, não usava o mesmo medicamento. E com isso eles continuaram o estudo, redesenharam o estudo, dessa vez para avaliar especificamente o efeito dessa droga na capacidade cognitiva e funcional das pessoas com DH. Então, isso já fazem alguns anos que eles estão coletando os dados, que estão fazendo essa aplicação na fase 2 e 3 agora, para poder ter um resultado, ter uma avaliação concreta do efeito dessa droga. E o que eles têm dito é que sim, ela tem mostrado eficácia e sem efeitos colaterais na manutenção da capacidade funcional e cognitiva da pessoa com DH. E eles também começaram agora a avaliar, através de outras escalas, se de alguma forma está tendo algum efeito também na manifestação motora. E nas manifestações comportamentais eles já estão recebendo alguns resultados positivos e que essa droga tem também efeitos benéficos
nesses sintomas também. Então, é uma droga que é utilizada via oral, por comprimido, então não tem nenhum processo invasivo. Eles desenvolveram essa molécula que é extremamente pequena e que tem uma capacidade de se ligar aos neurônios e agir como se fosse um efeito neuroprotetor, para que as células elas não tenham uma perda tão rápida e que preserve essa capacidade. O que eles estão avaliando agora é principalmente qual o efeito, qual a durabilidade desse tratamento, se existe mesmo esse efeito neuroprotetor, como é que ele está se desenvolvendo. Então eles estão fazendo vários testes e várias avaliações nesse sentido, e a previsão é de que até o próximo ano eles já tenham concluído boa parte desses resultados, que isso vai ser publicado e aí depois começa-se o processo de registro e de análise desse material para poder se tornar algo que seja viável e que chegue até as pessoas. Então a gente ficou bastante esperançoso e animado com essa pesquisa e espera que ela realmente continue avançando bem e que tenha uma boa conclusão. Outras pesquisas que foram apresentadas foi algumas informações, atualizações sobre a pesquisa da Roche envolvendo Tominersen. Então foi repassado todo o trajeto dessa pesquisa, de como que ela foi desenhada, e também foi relatado sobre a detecção do comitê independente que pediu a interrupção no estudo. Eles observaram alguns efeitos de inflamação nos pacientes que estavam recebendo a dose mais alta e que realmente estavam tendo algumas complicações, principalmente por conta do procedimento de aplicação da punção lombar e também pelo efeito da droga no organismo na dose mais alta não está sendo bem tolerado. Então foi sugerido a suspensão e interrupção no estudo. Porém, eles observaram que as pessoas que estavam utilizando a dose mais baixa e que tinham menos idade estavam tendo alguns outros resultados diferentes. E aí, com isso, agora eles redesenharam todo o estudo para modificar a dosagem e também o grupo que vai ser aplicada essa dosagem, estão dando continuidade ao estudo, com os objetivos nesse novo estudo de avaliar a segurança, os efeitos e também levar em consideração alguns outros biomarcadores para a utilização da droga. Outra pesquisa apresentada foi da Unicure, com a droga chamada AMT-130, e que iniciou com a aplicação dessa droga transportada através de um vírus, que não é um vírus maléfico, mas é apenas um transportador da substância e que é aplicado diretamente no cérebro. Então eles iniciaram com os ratos, viram que tinham sucesso, também aplicaram em porcos, em outros animais e agora já iniciaram a aplicação em seres humanos com um grupo menor. A aplicação também é feita diretamente no cérebro, num processo cirúrgico que dura em torno de um dia inteiro e que até então os resultados preliminares mostraram que não houve efeitos colaterais graves. Os únicos efeitos que foram relatados foi com relação à cirurgia em si, a recuperação da cirurgia, dor de cabeça e alguns outros sintomas, mas que logo após o período pós-cirúrgico foi retomado ao normal e os pacientes não tiveram outras consequências até o momento, estão sendo acompanhados. E o objetivo dessa droga é que ela seja de dose única, que a pessoa use apenas essa vez, diretamente essa aplicação no cérebro, e eles estão avaliando agora os resultados para ver se realmente ela teve um efeito de interrupção da doença e de melhora nos sintomas. Esse estudo está sendo conduzido nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Ao total, eles já realizaram 27 procedimentos entre aplicações com doses altas e doses baixas. Então, eles estão avaliando quais as capacidades, quais os efeitos desses dois tipos de dosagem e também estão tentando facilitar a técnica, facilitar a aplicação, modificar para que ela não seja tão longa, que não sejam processos cirúrgicos que demorem tantas horas em um dia inteiro. Eles estão tentando fazer com que o processo seja mais simples, mas eles ainda precisam de alguns estudos e mais tempo para continuar avaliando como fariam essa aplicação da droga. Outras informações desse estudo é que eles tiveram alguns casos das pessoas que receberam a dose alta, tiveram algumas complicações de pós-operatório, mas que já se recuperaram,
e eles afirmaram que a publicação dos dados dos resultados preliminares vão ser feitas em junho de 2023. Eles vão publicar tanto das aplicações com dose alta quanto das aplicações com dose baixa e as avaliações se houve ou não interferência na produção de huntingtina. Então, além dessas pesquisas sobre ADH, sobre terapias e a parte genética, a gente também teve várias palestras e várias falas sobre a parte clínica da doença de Huntington, os aspectos que estão ali no dia a dia e na vida dos pacientes. Tiveram algumas palestras sobre a apatia, a depressão e o risco de suicídio. Foi abordado, correlacionado o fato da apatia, ela está frequentemente associada a um prognóstico pior de manifestação da doença, assim como os pacientes que têm episódios esquizofrênicos, têm episódios de psicoses, eles também tendem a ter um prognóstico e um avanço pior da doença. E também foi citado sobre a questão do suicídio, as altas taxas de suicídio que acontecem em famílias com Huntington. Alguns dados que chamaram bastante atenção foram que na população em geral, a média de casos de morte por suicídio gira em torno de 1,2%, e só da doença de Huntington, na DH, a mortalidade é em torno de 4,6%, são casos de suicídio na doença de Huntington. Então, é um tema extremamente delicado que a gente enfrenta, mas extremamente necessário que a gente entenda que acontece com bastante frequência e que a gente precisa estar atento e disposto a ajudar e a acompanhar e ter esse conhecimento nas nossas famílias para gerar essa compreensão e gerar alguma alternativa, alguma forma de cuidado da saúde mental. Além disso, a gente também teve algumas apresentações sobre estudos neuropsicológicos, de treinamentos cognitivos. Teve um pesquisador da Espanha que trouxe vários exemplos de casos clínicos que ele atende e vai acompanhando toda a deteriorização cognitiva que a pessoa vai enfrentando. Então fazem vários testes e vários acompanhamentos e vários exercícios para tentar estimular e acompanhar como que é esse desenvolvimento neuropsicológico. Então isso foi abordado, quanto que ao longo do tempo as capacidades de raciocínio, as capacidades de planejamento, de flexibilidade mental, elas acabam aparecendo ali no dia a dia da pessoa e vão fazendo com que progressivamente a pessoa vá perdendo essa capacidade de processar as informações como antes. Também foram relatados alguns estudos sobre o colesterol, o papel do colesterol na DH, alguns estudos que a maior parte estão sendo conduzidos ainda com modelos animais, com modelos em ratos, e avaliam a carga de 20% a mais de colesterol em algumas pessoas e também nesses modelos animais, mostrando que existe ali uma interferência, uma desregulação no colesterol por conta da doença de Huntington. Então isso está sendo pesquisado, está sendo estudado para entender se alguma alteração nesse processo pode gerar algum efeito na doença, seja positivo, o que pode, esse entendimento de que existe uma correlação entre a DH e alterações no colesterol, como que realmente isso na prática afeta o metabolismo da pessoa, afeta os sintomas e a qualidade de vida. Então isso está sendo investigado também. Um outro estudo bastante interessante é um estudo lá nos Estados Unidos que está sendo conduzido já há mais de 20 anos, acompanhando o porquê que a proteína de huntingtina ela se torna tóxica no cérebro. Por quê? De repente, ela está ali, o organismo ainda consegue processar e viver, e por que a manifestação da DH, na maior parte dos casos, é tardia. E também esse estudo está tentando traçar o porquê que isso evoluiu para um ganho tóxico. Então, a pesquisadora apresentou vários dados do papel evolutivo da huntingtina no desenvolvimento do embrião, dos embriões, na verdade, de todos os seres humanos, com ou sem Huntington. A huntingtina ela tem esse papel na formação da vida e também na formação do cérebro. Então, ela
essencial para o desenvolvimento da vida, para o desenvolvimento dos seres humanos, do cérebro, e por que em determinado momento, e nas famílias com Huntington, nas pessoas com Huntington, isso acaba adquirindo um ganho tóxico e vira algo que faz mal para o organismo. Então ela está estudando cérebros de jovens, de pessoas em risco, anos antes da manifestação da doença, e acompanhando se há ou não algum indício e alguma manifestação que indique a função dessa huntingtina. Então ela apresentou alguns dados desses estudos que ela realiza com crianças desde muito novinhas, de 3 a 6 anos até os 18 anos de idade. Esse estudo começou em 2009 e vem acumulando dados ao longo de todos esses anos, e ela demonstrou alguns desses dados que estão sendo publicados, que estão sendo organizados para cada vez mais se tornarem acessíveis, para a gente entender um pouco mais dessa história natural da doença de Huntington, como que de fato o cérebro processa essa proteína. E um dos dados que ela citou é a perda de detritos no processo de maturação do cérebro de uma criança que tem DH, que vai desenvolver DH em alguns anos. Há uma perda precoce de algumas células, e que isso vai, obviamente, como todos nós sabemos, progredindo até chegar na evolução da doença em si. E além dessas palestras, a gente teve algumas informações sobre o Enroll, que estava completando 10 anos de existência. O Enroll, para quem não sabe, é um grande estudo, um grande banco, plataforma de dados sobre Huntington global, que coleta esses dados sobre a doença de Huntington, que também é um dos principais responsáveis por designar onde que vai ser feitos os estudos e recrutar esses pacientes para os estudos. Infelizmente, o Brasil ainda não faz parte desse Enroll, a gente ainda não conseguiu, já fez uma tentativa, mas por questões burocráticas não foi possível aprovar, porque tem uma série de restrições com relação ao envio de amostras e como que faz essa parte de biobanco e essa parte de envio de sangue, coleta de dados. Então, a gente está esperançoso de conseguir reativar esse projeto, de conseguir fazer essa reentrada. A gente já posicionou isso lá para os envolvidos que têm esse interesse, que a gente deseja fazer parte desse processo e fazer parte desses estudos, porque eles são extremamente importantes, principalmente nesse momento que está se falando muito sobre perfis genéticos, sobre genes, outros genes envolvidos e regiões de genes relacionadas a heranças diferentes da doença. Então é extremamente importante a gente fazer parte desses processos, para que quando houverem tratamentos e pesquisas que realmente possam ter esses acompanhamentos, que a gente também faça parte, que o Brasil também esteja presente nessas amostras, enfim, nesse trabalho. Então a gente posicionou isso, a gente está esperançoso que agora seja possível, né, nesses próximos anos, fazer uma nova tentativa e, enfim, fechar essa parceria tão importante para a comunidade global de Huntington. Além disso, a gente teve algumas outras palestras, algumas outras falas sobre cuidados clínicos, como abordar o paciente, principalmente para os profissionais de saúde que estavam lá presentes, sobre como colocar o paciente e a família e os cuidadores no centro do tratamento, a importância de fazê-los parte do processo, de deixá-los conscientes das etapas e do trabalho que precisa ser desenvolvido, além de algumas outras palestras sobre a questão do planejamento reprodutivo, como teve uma experiência da Alemanha, que um médico de lá veio trazer como que eles realizam o teste genético pré-implantacional, que para eles lá é algo extremamente acessível e possível de ser encaminhado via sistema público ou de uma forma mais acessível, para que os pacientes, as pessoas em risco possam ter filhos, gerar filhos sem o gene da DH, com essa seleção do embrião que não carregue o gene da DH e fazer a fertilização in vitro. Então, isso foi abordado também no evento. E uma outra palestra muito interessante foi sobre a questão sexual na doença de Huntington. Tanto os sintomas
da hipersexualidade que alguns pacientes apresentam, dos riscos que isso pode causar a eles e a família e enfim, algumas pessoas, algumas situações que essas pessoas podem vivenciar por terem esse sintoma da doença de Huntington, essa dificuldade de ter um freio na questão sexual, de não conseguir processar mais os estímulos e ter controle sobre esses estímulos principalmente. E também sobre as relações na ADH, o quanto que a vida sexual, essa parte que é tão importante na vida dos casais e das pessoas, acaba sendo sofrendo essa interferência por conta da doença, seja por conta dos sintomas motores, seja por conta de todo o quadro da doença e toda a relação que se cria entre o cuidador e a pessoa com DH. Algumas vezes essa relação passa por um processo de infantilização por parte do cuidador, de ter uma relação diferente de afeto e uma relação diferente da relação sexual com o parceiro, e acaba se tornando uma relação às vezes maternal ou paternal de cuidado, muito mais do que de afeto e do que de um relacionamento amoroso. Então, nesse sentido, a pesquisadora, que é uma psicóloga e sexóloga, falou bastante sobre a importância da comunicação, da importância da terapia para lidar com essas questões sexuais, principalmente para o cuidador que vai tendo ali esse aspecto da vida modificado com o seu parceiro ou sua parceira. Isso é extremamente importante, prezar por essa saúde mental, por esse acompanhamento e por entender que todas essas questões elas existem em praticamente todas as famílias, e que a comunicação e que o trabalho em terapia dessas questões eles podem ajudar bastante a essa pessoa a lidar melhor com esse aspecto da vida. E é isso, eu tentei resumir ao máximo algumas das informações que foram trazidas pelos profissionais, pelos palestrantes durante esses 3 dias super intensos de evento. A gente vai seguir em comunicação com os amigos, com a comunidade latina e a comunidade global, na verdade, de Huntington, que estava presente nesse evento. A gente teve a oportunidade de falar, de mostrar que o Brasil está aqui, a gente está disposto, a gente quer fazer parte desses movimentos, a gente está junto nessa mesma grande família global de Huntington, nessa comunidade, e que a gente precisa atrair esses olhares para cá também, para entender mais sobre a nossa população, entender mais sobre todos os aspectos da doença de Huntington, também nas nossas terras, nos nossos povos. E é isso. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários ou entre em contato com a gente através das redes da ABH. A gente está lá à disposição para trocar experiências, para tirar dúvidas, enfim, para se apoiar. E uma coisa importante de tudo isso, de acompanhar todas as palestras, de ver todo esse esforço coletivo, ver esse esforço global de diversos centros de pesquisas em vários lugares diferentes do mundo, se dedicando a estudar a doença de Huntington, se dedicando a entender esse quebra-cabeça, a achar a peça que falta para poder a gente ter uma modificação nessa história da doença. Enfim, traz um certo alento, traz uma certa esperança até. Eu tenho receio da gente colocar todas as nossas esperanças apenas nisso, mas eu sei que a gente precisa pelo menos reconhecer que existe um esforço, que existe toda uma iniciativa global trabalhando em torno disso, trabalhando para entender, para cuidar melhor desses pacientes, para cuidar melhor das famílias com Huntington. Então isso por si só já é extremamente importante para a gente saber que não está sozinho. Por mais que a gente ainda tenha algumas pesquisas sim no Brasil, não nesse nível, ainda não com a quantidade, com a intensidade que a gente gostaria, mas reconhecer também os nossos pesquisadores brasileiros, reconhecer todos os pesquisadores do mundo, na verdade, que se dedicam, que buscam algum tratamento ou uma compreensão da doença de Huntington. Então isso a gente fica extremamente grato e vai ficar com certeza acompanhando, vamos continuar acompanhando todos esses processos, acompanhando todo esse desenrolar dessas pesquisas
e torcendo para que algum dia, esperamos que em breve, a gente tenha boas notícias e a gente tenha finalmente algo a compartilhar concreto que possa trazer alguma solução para a DH. É isso, continue contando com a gente vai continuar acompanhando e fazendo o que a gente pode para não degenerar a nossa esperança jamais.